Vamos ver por quanto tempo eu vou conseguir. Mas o sentimento que está dentro de mim agora é um sentimento muito ruim. Que me consome, é um ódio, é um ranço, é um nojo. Que me dá embrulho só de falar. Mas vamos lá. Aqui é assim, irmão. Aqui a gente bota a cara quando ganha, aqui a gente bota a cara no melhor momento, aqui a gente bota a cara nos piores momentos também, tá? E esse momento que a gente está vivendo é um pesadelo. Pessoal, o Fluminense perdendo mais uma, né? Deixando os torcedores tricolores indignados, né? Revoltados e com razão, né? O Fluminense, quando começou o ano, todos depositando expectativas, né? Era o atual campeão da América. Era candidato a ganhar Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, né? Tinha um treinador que era o treinador da moda, Fernando Diniz, e aquela situação reverteu, né? Fernando Diniz não conseguiu tirar o time do sufoco, né? Mano chegou, conseguiu algumas vitórias, mas o time ainda tá naquela luta, né? Naquela luta para conseguir no mínimo aí 45 pontos e sair do rebaixamento, né? Sai do rebaixamento não, sai da zona perigosa, né? Porque o rebaixamento é logo ali, né? Enquanto o Fluminense não fizer os 46 pontos, vai ser complicado, né? A gente entende bem, né? Os momentos que o Flamengo passou sufoco, né? Aquelas épocas, né? De 2000 ali, 1990, 99, até 2000, o Flamengo, a reconstrução, passou muito sufoco. A gente entende disso, né? Hoje vamos trazer o corte, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao canal de André, né? Sentimento Tricolor, vale a pena vocês lá acompanhar, sempre trazendo os melhores conteúdos relacionados ao Fluminense, ao futebol brasileiro. Ele bota pra fora toda a sua indignação, toda a sua revolta com o time do Fluminense, né? Aqueles que estavam achando que o Fluminense ia ser uma máquina motrífica, parece que não foi, né? Vamos ver o que André trouxe aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião, nação. Vamos lá. Só que a gente vai viver esse pesadelo juntos, ok? Então, a live pode durar 1 hora, a live pode durar até depois da meia-noite. Eu não sei quando vai acabar. Começou agora, eu não sei quando vai acabar. Eu preciso falar tudo dentro do possível que eu quero falar. E vocês também vão se manifestar através do chat que está na tela. Então, eu quero deixar claro que vocês conseguiram. Aquela galera que era contra o Mano, falava que não queria o Mano ano que vem e tal. Vocês conseguiram, cara. Vocês conseguiram de verdade, assim. Vocês me convenceram. Conseguiram me convencer, que eu tô falando. Ou melhor, vocês não me convenceram. Ele me convenceu. Ele me convenceu. A nossa situação nesse ano era tão... Era, porque não tá tão podre quanto era. Nossa situação é muito preocupante, mas não era podre como era quando ele chegou, né? Que a gente se agarrou a qualquer coisa que a gente viu pela frente, né? O Mano naquele momento era a tábua de salvação do Fluminense. Ou ele tirava da zona do rebaixamento, ou a gente já tinha caído há pelo menos 10 rodadas atrás, se o antigo treinador que ajudou a colocar a gente aqui não tivesse saído, né? Outra coisa que eu quero deixar claro no início da live: falar tudo que eu vou falar sobre o Mano Menezes agora não significa que mudou uma vírgula sobre tudo que eu falei sobre o antigo treinador. Falar tudo que eu vou falar sobre o Mano Menezes agora não significa que o antigo treinador não deveria ter saído, tá bom? Porque tem uns mela cueca aí que são emocionados. Aí é 8 ou 80. Acha que falar bem do Mano é ser contra o antigo, e falar mal do Mano significa que o antigo deveria ter ficado. Não tem nada a ver o cu com as calças. Cu é cu, calça é calça. Ok? O Mano já vem errando algumas partidas. O Mano errou no primeiro tempo contra o Cruzeiro, que ele colocou o Vitor Hugo de titular, e a gente viu claramente que não tinha a mínima condição daquele rapaz ser jogador profissional de um time da Série A. Fez atrocidade no primeiro tempo, o Mano tirou ele no intervalo. Ou seja, ele tenta algo que a gente sabe que não vai dar certo. Como é que um jogador que é reserva de um time da Série D, não é B de bola, não, é D de dado, pode vir a ser titular da equipe do Fluminense? Mas ele insistiu, ele indicou, inclusive, o Vitor Hugo. Fez uma partida desastrosa, ele corrigiu no intervalo. O Fluminense conseguiu ganhar o jogo. Contra o Vitória, mesma coisa.
Vitor Hugo de titular. Mais uma partida desastrosa. No segundo tempo ele mexe, reconhecendo o erro. E infelizmente não deu tempo. O Fluminense perdeu o jogo pro Vitória. Hoje, cara, o Fluminense hoje... É porque assim, não tem muito o que fazer faltando 5 rodadas, né? Não tem muito o que fazer faltando 5 rodadas. Porque o Fluminense precisava de uma espécie de intervenção no vestiário hoje. O que o Mano fez... Cara, eu tenho muito que medir as minhas palavras. Puta que pariu. É muito difícil. Tá sendo muito difícil pra mim fazer esse conteúdo aqui agora. Porque eu preciso desabafar, eu preciso falar tudo que eu quero pra falar, mas eu não posso, mano. Que merda que é isso. Que merda. Meu coração tá batendo a 150, eu queria estar gritando, botando pra fora e desabafando, e eu não posso, mano. Isso me mata por dentro. Isso me mata por dentro. O que o Mano Menezes fez hoje na escalação inicial do Fluminense foi muito grave, cara. Foi muito grave. Que ano nefasto que a gente tá vivendo. Que falta de pulso da diretoria, que falta de pulso do treinador. Jogadores sem o mínimo comprometimento, sem o mínimo condicionamento físico. O que o Mano pensou na hora de botar o Guga de ponta direita? Rapaziada, a gente torce pra dar certo. A gente tentou achar várias explicações. O Danilo chegou a botar aqui que o Guga seria terceiro zagueiro. Ou então que o Guga ia jogar de lateral direito e o Samuel Xavier seria o terceiro zagueiro. Eu falei, caralho, isso não faz sentido. São 2 anões. Ele não vai botar ele de zagueiro. Não, porque vai jogar com 2 laterais? Não, porque ele vai centralizar. A gente ficou tentando entender o que ele queria com a escalação do Guga de ponta direita. Bastou 1 minuto da bola rolando pra gente ver que o Guga era ponta direita. No primeiro lance do Guga, deu pra ver que algo de estranho acontecia no corpo daquele indivíduo. O Guga sempre foi um cara magrinho, ágil, veloz, arisco. Primeiro minuto de jogo, ele abriu na direita. Algum jogador do Fluminense, que eu não lembro qual foi, lançou uma bola pra ele... E ele foi correndo, parecia o Walter. Lembra aquele Walter? Mas não é que ele tava gordo, não. Eu não consegui perceber se o Guga tá acima do peso. Lento, pesado, travado. De 2, uma. Ou ele sentiu no aquecimento, ou o Guga sentiu no aquecimento e jogou, não falou nada com o treinador, mentiu, não quis falar, omitiu a lesão, a dor, para não perder a oportunidade. Ou então, o que esse cara tá fazendo esse tempo todo que ele não joga? Porque ele não tinha condicionamento físico para estar em campo hoje. Vocês conseguiram perceber a mesma coisa do que eu? Vocês conseguiram perceber a lentidão do Guga? Vocês conseguiram perceber a lentidão, peso? Parecia que ele estava correndo de freio de mão puxado. Horripilante. O que torna mais grave ainda a escolha do Mano Menezes. Horripilante. Grave. É muito grave. É uma espécie de sabotagem. O que o Mano fez hoje foi sabotar o Fluminense no primeiro tempo. O Mário tinha que agir, tinha que estar no vestiário agora. Cobrando, chutando lixeira, quebrando armário. Que era o que eu faria nesse momento. Que porra é essa? A decisão se torna mais grave ainda. As coisas só pioram. Ele bota o Guga de ponta direita. Já é um problema, porque o Guga é lateral. Não acho o Guga um bagre. Não acho o Guga um jogador horroroso, como muita gente está tentando colocar hoje. Ele, como lateral direito, ele é um jogador, pra mim, melhor que o titular do Fluminense o ano inteiro, que é o Samuel Xavier. O Guga, ele sempre foi colocado em furada. O Guga, ele sempre foi colocado em furada na equipe do Fluminense. E sempre correspondeu. Hoje, alguma coisa aconteceu. O que torna essa decisão ainda mais grave é quando o Mano, no intervalo do jogo, tira o Guga
e bota o Marquinhos. Mano, não dá. Papo reto, mano. Não dá. Quando ele faz isso, assim como ele fez com o Vitor Hugo, contra o Cruzeiro e contra o Vitória, ele reconhece o erro dele e coloca na porra do campo o jogador que deveria ter começado a partida. O Marquinhos mudou o segundo tempo da partida. O Marquinhos mudou o segundo tempo do jogo. Não é nenhum craque, não é nenhum jogador sensacional, acima da média. É um ponta-direita. No elenco. Com condicionamento físico. E pronto para começar a partida. A pergunta que eu faço é, por que ele não começou? Isso não é normal. Mas nada é normal no Fluminense em 2024, né? Vocês viram a partida que o Thiago Silva fez hoje? Vocês viram a partida que o Thiago Silva fez hoje? Não é responsável, não tô responsabilizando ninguém pela derrota, tá? Não tô responsável, ninguém não, tem um responsável. Eu não tô responsabilizando o Guga pela derrota, eu não tô responsabilizando o Thiago Silva pela derrota e não vou responsabilizar o terceiro jogador que eu vou falar aqui abaixo da crítica na derrota de hoje. Talvez tenha sido o pior jogo da vida do Thiago Silva. Da carreira dele inteira. Talvez ele nunca tenha feito um jogo tão ruim quanto ele fez hoje. Não é o culpado. Não é o culpado. Assim como o Guga não é o culpado. Terceira peça, que também não foi dentro do normal. Mas, repito, o que está sendo normal no Fluminense em 2024, né? A nossa lenda viva, cara. O nosso jogador lendário. O cara que a gente ama tanto e vai morar para sempre no nosso coração. O que foi o Germancano em campo hoje? O que foi o Germancano em campo hoje? Rapaziada, ele não consegue dominar a bola, ele cai. Ele parece que tá com fraqueza nas pernas. Ele domina a bola, ele cai. Ele não consegue ficar em pé. Lento, pesado. Sempre. Ele não merece passar por isso. Ele não merece passar por isso. Não merece. Mas a culpa não é do Germancano. A culpa é do Mano. John Kennedy, com todos os problemas, é jovem, tem vigor físico. Entrou no segundo tempo, meteu uma bola de letra que o Rocher tirou com o pé, milagre. E já 2-0 o Inter, meteu uma chapada no travessão, quase que marca o gol. O John Kennedy, em 5 minutos, em 15 minutos, 20 minutos que ele ficou em campo, ele fez mais que o Cano o jogo inteiro. As escolhas do Mano Menezes destruíram o Fluminense na partida de hoje. Ele agora na coletiva, ele vai se gabar. Que o primeiro tempo foi muito ruim, abaixo da média, mas que no segundo tempo o time acuou o Internacional, teve chances de gols, as substituições que ele fez entraram bem. Mais uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui que é extremamente anormal. Anormal. A câmera focou mais uma vez e não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. O Mano Menezes no banco de reserva e o Renato Augusto tá sentado do lado dele, com olheira, com uma cara de doente, os ombros caídos assim, projetados pra frente. E o Mano meio que consultando, dividindo as decisões que ele vai ter com o Renato Augusto sentado do lado dele. Isso não é sério, cara. Isso não é sério. Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, Dezão, é muito erro. O Mário merece a Série B, o Mano merece a Série B, esses jogadores merecem a Série B. Cara, eles podem até merecer a Série B realmente, porque é muito erro. Transformaram o Fluminense 2024 numa espécie de várzea. Mas a gente não merece. Nós não merecemos. Porque o treinador vai embora, o jogador vai embora, final do ano que vem o Mário vai embora e a gente fica pra sempre. O Fluminense hoje é uma várzea. E tá tomando o caminho certinho
de um clube rebaixado no final da temporada. Mas o Fluminense não vai cair. O Fluminense não vai cair. Nação, os tricolores estão revoltados, estão indignados e com razão, né? Para um time que você esperava chegar pelo menos à frente de todas as competições, com condições de ganhar títulos, né? E hoje você olha para trás e vê o Fluminense fora por briga de título de todas as competições e pior, lutando contra um rebaixamento, né? Aí deixa os torcedores, né, os tricolores, revoltados com razão, né? Eu acho que, primeiro, se apegaram a um treinador que todo mundo sabe que não é grande coisa. Tô falando aqui de Fernando Diniz. Não, mas ele ganhou a Libertadores o ano passado. Pessoal, a gente sabe como é que o Fluminense ganhou a Libertadores o ano passado. A gente sabe como o Fluminense ganhou a Libertadores o ano passado. Teve desempenho? Eu não vi desempenho. Vamos lá. Na semifinal contra, eu acho que foi o Internacional. Internacional teve chance de matar o jogo, né, aqui no Maracanã. Não matou. Jogando melhor, jogando muita bola, não matou. Teve chance de matar o jogo jogando em Minas, jogando muita bola, não matou. O Fluminense foi lá, fez um gol, se classificou. Se fosse colocar no papel quem merecia ter passado para a final, o Internacional deveria ter passado pelo Fluminense, né? Na final, um sufoco. A final foi um sufoco, né? Aquele jogo que todo mundo sabe como foi, contra o Boca Juniors, um Boca Juniors fraco, jogando no Maracanã, um gol no final do jogo, né? Então, desempenho não teve. Foi para o Mundial, desempenho zero, péssimo. Levou uma sacudida do Manchester City, né? E olha que eles tiraram o pé, a verdade é essa, né? Então, se apegaram um treinador que para mim é fraco. Ele tenta fazer coisa que não existe no futebol, né? Foi para uma seleção brasileira, foi fracassada. Hoje, se ele tivesse no Fluminense, o Fluminense já estaria rebaixado. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque dos últimos 16 jogos de Diniz no Campeonato Brasileiro, vocês querem saber como é? São 10 derrotas, 4 empates, não, 5 empates e uma vitória. Ele só tem uma vitória. Então o Fluminense fez certo de tirar Diniz, né? Se deixa Diniz ainda, a situação estava mais complicada, né? Tudo bem, né? Tiraram Diniz, trouxeram um treinador que para mim é outro treinador que, vamos lá, é um treinador ruim? Não, ele não é um treinador ruim, Mano Menezes, né? Mas ele não tem as características desses times, principalmente. Você já viu o Mano Menezes fazendo sucesso, a não ser no Corinthians, vamos lá. Corinthians, Internacional, um Grêmio, um Juventude. São esses times que tem a cara desses caras aí, pessoal. Desses caras do Sul, né? Time defensivo, time que joga pela uma bola. Então ele também não combina com o Fluminense, né? E a situação é como o André aí falou no vídeo, né? Complicada, né? Eu também acho que o Fluminense não vai ser rebaixado, né? O Fluminense respirou um pouco mais depois de algumas vitórias, né? Mas precisa ligar o alerta, né? Ligar o alerta, porque se eu não me engano falta 5 a 6 jogos e precisa de pontos ainda, né? Eu acho que precisa de umas 2 ou 3 vitórias ainda, né? Se eu não me engano tem 35 pontos, né? Tem que fazer no mínimo 45 pontos, né? Para ficar aliviado. Mas é como eu digo, né? Se fosse Fernando Diniz, o Fluminense hoje estaria rebaixado. E o torcedor do Fluminense indignado, revoltado e com razão, pessoal. Um elenco que tem, né? Elenco esse que o Fluminense, se você olha para o papel, né? Não é à toa que a mídia, né? Todos no início da temporada colocavam o Fluminense aí como o bicho papão, né? Poderia ganhar brasileiro, poderia mais uma vez ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, né? E não ganhou nada, né? A verdade é essa.
E sobre o nosso Mengão, tem esse jogo decisivo aí, né? Amanhã. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, né? Conquiste uma boa vitória, né? Eu acho que é o jogo do ano para o Flamengo. Eu acho não, tenho certeza, né? É porque no Brasileirão a gente não tem mais chance. Quer dizer, chance até tem, né? Matematicamente, mas dificilmente o Botafogo vai dar a bobeira que deu ano passado, né? 9 pontos de diferença para o Botafogo, então tem que se apegar a um título que está mais próximo, né? Ganhou o primeiro jogo 3-1 no Maracanã, agora vai com a vantagem para Minas. O Flamengo espera que faça um bom jogo, né? Conquista. Felipe Luiz disse que vai em busca da vitória novamente. Não vai sentar no resultado. Eu acho que ele está mais do que certo, né? Quando você senta no resultado, as coisas é mais fácil para dar errado, né? Então, tomara que conquista mais uma vitória, né? E que conquista o primeiro título, né? Na casa dos atleticanos. Eles vão ficar indignados, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal FlaTube, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.